Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós celebramos neste final de semana o 25º domingo do tempo comum. É o dia 20 de setembro e o Evangelho que a Igreja nos apresenta tem um grande ensinamento para nós, como fiéis, como pessoas de fé e também para as nossas relações humanas em seus diversos segmentos. O Evangelho de São Marcos diz o seguinte: naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este Evangelho que vamos ouvir em nossas comunidades neste domingo carrega grandes motivos para que, à luz da Palavra de Deus, possamos crescer na fé, na espiritualidade e, sobretudo, no testemunho. Jesus nos pede relações de serviço, de gratuidade e igualdade. Estando a caminho, Jesus está ensinando os discípulos quando passa pela Galileia. Não quer que ninguém saiba, para que os discípulos escutem mais fielmente o seu ensinamento. Entretanto, os seus corações dos discípulos estavam longe das palavras de Jesus. Quando Jesus falava da cruz, da entrega, do sofrimento, os discípulos estavam perguntando-se entre si quem era o maior. Queriam privilégios de honra. Jesus tem um longo caminho a percorrer com os seus discípulos, que continuará inclusive depois da sua morte e ressurreição. É o Espírito Santo que vai finalmente abrir os olhos, os ouvidos, o coração dos discípulos para compreenderem a sua missão, que é servir. O maior é aquele que serve. O mais importante é aquele que se coloca à disposição. A sua importância vem do serviço, a sua grandeza vem da humildade em dizer: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. O exemplo da criança é um testemunho que Jesus apresenta. Não queiram ser os maiores. E ao tomar a criança, Jesus diz: preocupem-se com os menores, com os pequenos, com aqueles que estão à margem da sociedade. Façam o bem, incluam quem está às portas da comunidade, da igreja e da sociedade. Irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Jesus nos inspire a praticar sempre a humildade, a caridade, o serviço e a inclusão. Que Nossa Senhora interceda por nós, proteja nossas famílias. Eu peço que Deus nos abençoe neste final de semana, todas as nossas famílias, aqueles que estão viajando, os que estão tristes recuperem a alegria, os que estão doentes possam recuperar, se for da vontade de Deus, a saúde, as nossas lideranças que recuperem o espírito do serviço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz do Senhor Jesus.